Olá, queridos! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia. Hoje, segunda-feira, mais uma semana começando e aqui estamos nós para meditarmos na palavra de Deus. Amém? Eu quero falar com você que hoje está se sentindo deprimido. Amém? Deprimido, deprimida. Você dizer para alguém que está deprimido algo do tipo, por que você está deprimido? A sua vida é tão boa. É a mesma coisa de você dizer para um asmático em crise de asma, por que você não respira? Tem tanto oxigênio à sua volta, né? Não é uma questão de escolha, não é uma questão de escolha. E às vezes a pessoa deprimida, ela é mal interpretada, a pessoa deprimida, ela é muitas vezes ainda mais cobrada do porquê ela está se sentindo daquela forma. Mas realmente a sensação de depressão, de tristeza, de incapacidade, da falta de graça na vida, ela vai muito além de que uma simples escolha, né? A pessoa deprimida, ela simplesmente não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar o valor daquilo que ela tem, o valor dela própria, né? Ela não consegue se sentir capaz. E então o que ela passa a fazer? Ela passa a enterrar. Ela enterra os seus talentos, ela enterra a sua vida e junto com a tristeza ela enterra os seus relacionamentos, amém? E quando eu comecei a pensar nessa palavra que eu ia trazer para vocês hoje a respeito da depressão, nesse estágio inicial, nessa sensação de tristeza inicial que antecede uma depressão de fato, eu me lembrei de uma parábola, de uma história que Jesus usou. Jesus, ele pregava muito, ele ensinava através de parábolas, porque ele sempre falava de coisas muito profundas. E para que aquilo se tornasse mais acessível para o público dele, ele usava histórias, parábolas, para que as pessoas pudessem entender. E lá no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 14 em diante, ele fala da parábola dos talentos. E ele diz assim, acompanhe comigo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus empregados e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então se foi. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que havia recebido apenas 1 talento abriu uma cova e o escondeu, enterrou o seu talento, né? O interessante é que existe uma chave aqui no versículo 15 que fala assim: aquele Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, aquele que recebeu 1 talento, aquele Senhor, o dono, o dono de todas as coisas, representado por Deus, que nos confia os talentos, que nos confia uma família, que nos confia filhos, que nos confia um trabalho, né? Muitas vezes nós nos sentimos incapazes para cuidar do nosso trabalho, cuidar da nossa família. Muitas vezes nós nos sentimos, Senhor, o Senhor me deu isso, mas eu não sou capaz. E Ele sabe da nossa capacidade. No versículo 15 diz assim, Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Mas certamente aquele terceiro servo, ele estava se sentindo deprimido. Certamente aí o que ele fez, olhando para si, não enxergando capacidade, não com medo do Senhor, né? No versículo 26 fala assim que quando o servo foi dar conta daquele talento, ele falou: eu sabia, Senhor, que o Senhor era um servo rigoroso, o Senhor era muito rigoroso, eu sabia que o Senhor ia cobrar isso demais, então eu fui lá e enterrei, porque eu fiquei com medo de perder. E aí, então, o Senhor chamou ele de servo mau, porque ele havia enterrado aquele talento, amém? Sempre a pessoa deprimida, ela culpa um terceiro, ela culpa uma outra pessoa por aquela atitude dela, porque ela não se sente capaz de vencer, de enfrentar, de arregaçar as mangas, ir atrás, fazer vencer, fazer prosperar a sua família, fazer prosperar a sua vida, vencer as crises. Mas essa parábola vem mostrar para mim e para você que o Senhor vê capacidade em nós.
Ele não confiaria algo a nós que nós não tivéssemos capacidade para enfrentar, para vencer, para cuidar. Talvez você está deprimido hoje porque está se sentindo incapaz, não consegue ver graça, não consegue ver valor na sua própria vida, não consegue ver valor naquilo que te foi confiado. Mas eu estou aqui para dizer que você é capaz sim. Peça para o Senhor ajustar a sua visão. Uma oração particular que eu sempre faço na minha vida: Senhor, adesta, calibra a minha visão, Senhor, ajusta a minha visão a tua, Pai, e que eu não olhe para a minha vida, para os meus dias, para minhas conquistas com os meus olhos, mas com os teus, porque os olhos do Senhor são diferentes do nosso. Aqui diz que ele deu a cada um segundo a sua capacidade, mas aquele servo se sentiu incapaz, mas ele era capaz. O Senhor o enxergava de uma forma diferente, o Senhor te enxerga de uma forma diferente, diferente da forma com que você está se enxergando hoje, diferente da forma com que você está se sentindo. Deixa ele mudar a sua visão, curar a sua visão e deixa ele te dar capacidade para fazer prosperar os talentos que você tem, amém? Sejam ele família, seja ele vida profissional, seja ele vida emocional. Deus te abençoe.